Olá, esta é a aula número 3 do curso de expansão para os alunos do primeiro ano do ensino médio e nós estamos fazendo nessas aulas de expansão a correção das 20 questões da prova paulista que aconteceu no segundo bimestre e vamos para a questão 9, que o tema é gráfico da função, no caso a função do primeiro grau. Questão 9 diz o seguinte: o gráfico a seguir está representando uma função, certo? E a gente viu que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma linha e sua forma geral é y igual a x mais b. Bom, e aí a questão pede para a gente identificar qual dessas funções é a que representa o gráfico que está lá indicado lá nesse plano cartesiano aqui, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente percebe é que o valor do A ele determina se a função é crescente ou decrescente. Como aqui o A como o gráfico aqui é positivo, é crescente, então esse A ele tem que ser maior que zero, ou seja, um número positivo. O número que está multiplicando o valor do x aqui tem que ser um número positivo. Com essa informação, a gente já elimina algumas alternativas, que aqui o A é menos 1, aqui o A é menos 2, e nesse último A é zero, porque não tem nenhum número multiplicando o valor de x. E a outra informação, com o valor de b igual a zero, a gente não consegue identificar muita coisa, mas com os pontos do gráfico marcando aqui, ó, quando o x for igual a 1, o y, né, esse ponto aqui, igual a 2. Então aqui é 1 e 2 a coordenada desse ponto. Quando o x for 2, o y aqui no caso vai ser 4. Então a gente percebe que a relação entre essas duas variáveis, né, esses dois valores de x e y é sempre o dobro, né? O valor de y é o dobro de x, duas vezes mais. Então a gente vai ver a alternativa que tem essa relação, né? F de x ou y igual a 2 vezes x, e a única alternativa é essa daqui, tá bom? A alternativa C. A alternativa A diz que f de x é igual a x, ou seja, no caso ele da forma geral, y igual a x, teria que ser os valores iguais, a gente percebe que é sempre o dobro. Bom, próxima questão também tem a ver com a análise de gráfico, o gráfico da função do primeiro grau, e o exercício 10 diz o seguinte: observe a representação gráfica da função e assinale a alternativa correta. Então nós temos algumas alternativas, temos que verificar a escrita, né, dessa função do primeiro grau, y igual a x mais b, e analisar as afirmativas. São 5 aí, né? Então, em relação a f de x, pode-se afirmar que, então a gente vai ter que ver qual das situações aí que é correta. Então tá falando dos coeficientes linear e angular. Então só para relembrar aqui, o A é o ângulo em relação ao eixo de x, por isso que chama de coeficiente angular, e o coeficiente linear é o valor de B, que é o ponto que intercepta no eixo de y. Bom, dito isso, vamos analisar as informações. Então tá falando assim, ó, os coeficientes lineares, ou seja, o valor de A e de B, coeficiente linear e angular, ambos são positivos, ou seja, são dois valores positivos. Bom, olhando o gráfico, a gente identifica o valor de B, que é igual a 3, então é um número positivo, mas o valor de A é um número negativo. Por que é negativo? O gráfico é decrescente, diferente da questão 9, né, que a gente acabou de ver. Então tem que ser um valor menor que zero para isso acontecer, tá? Então essa primeira afirmativa está errada, tá? Ela não é verdadeira. Letra B. Os coeficientes linear e angulares, o valor de B e de A, tem valor igual a zero. O valor é zero, tá? Bom, já identificamos que o valor do B aqui, o ponto que intercepta aqui, o valor do B é igual a 3 positivo, tá? Então, não pode ser zero, tem que ser um número
positivo aí no caso do coeficiente linear. Letra C, alternativa C. O seu coeficiente linear é negativo e o seu coeficiente angular é positivo. Então, ele está falando que o valor do B é negativo e o valor do A é positivo. A gente já viu que é justamente ao contrário, né? O B é 3 e o A tem que ser um número negativo. Então, esta alternativa também não serve. Alternativa D. Os seus coeficientes, o linear e o angular, o valor de B e o valor de A, ambos são negativos. Também já vimos lá que o valor do B não bate, que é um número positivo, tá? Então essa daqui também é errada. E a última, obviamente a verdadeira, o seu coeficiente linear é positivo, o valor do B ali é igual a 3, que é o ponto que intercepta lá na linha do gráfico, por isso que chamamos de linear, e o seu coeficiente angular é um número negativo. Não dá para a gente saber ali com as informações que tem, também nem precisa, mas aqui o valor do A ele é um valor menor que zero. Se a gente observar aqui, o gráfico é decrescente, então as informações que a gente colocou aí de análise de gráfico. Então a alternativa correta é a alternativa I. Bom? Próxima questão, um teminha que nós estudamos no primeiro bimestre, caiu no segundo, tema de regra de 3. E a questão 11 diz o seguinte: observe o quadro de preços de um restaurante que vende comida aquilo que nós chamamos de self-service, né? Então está o preço aí e tem a relação do peso mais peso, entre aspas, né, que é a massa, em quilo. Só que aqui nós sabemos que 0,150 quilos, a gente pode transformar isso para gramas, 150 gramas, tá? Eu vou usar essa relação. Então tá o preço aí. Obviamente, quanto mais massa, mais peso aí, o preço maior, tá? Bom, aí continuando aqui, é correto afirmar que o preço do quilograma, ou seja, ali 1 quilo, certo? Eu, na verdade, vou colocar em gramas, que eu acho que vai ficar mais fácil, da comida nesse restaurante é. Então, a gente observando aqui a tabela, tem algumas relações. Eu vou pegar esta última aqui, ó, que 0,800 é igual a R$40. E 0,800 é a mesma coisa que 800 gramas, tá? Então eu vou usar essa relação do peso em grama, que eu acho que vai ficar mais fácil de fazer, e o preço em reais, tá? Então 800 gramas é igual a R$40, e aí nós temos 1 quilo ou 1000 gramas igual a um valor que nós temos que calcular, que é o valor X. Então eu vou simplificar aqui um zero só para ficar mais fácil. Então vai ficar 8 vezes X, que é igual a 8x, e do outro lado vai ficar 10 vezes 40. 10 vezes 40 é igual a 400. Então vai ficar 400. Basta agora a gente dividir, né? X é igual a 400 dividido por 8. E aí a gente acha o valor do quilo, do quilo aí, no caso do restaurante aí, né? Então, montando aqui, vou ter que pegar esses dois. 8 vezes 5, que é igual a 40, sobra 0, baixa o 0. 8 vezes 0 é igual a 0 para 0, nada. Então, o valor aí do quilo desse restaurante é igual a R$50, certo? Bom, próxima e última questão aí tem a ver com o tema de função do primeiro grau. E aí nós vamos ver a questão número 12, que diz o seguinte: o Grêmio Estudantil de uma escola, junto com uma equipe gestora, decidiram realizar uma festa junina para arrecadar fundos para a formatura. Para preparar a festa, foram gastos R$600, certo? Então, um gasto aqui matematicamente é um número negativo. E o ingresso por pessoa é R$15. Então, essa informação aqui também é importante. Será de R$15, certo?
Com essa festa, estima-se ter um lucro, ou seja, um saldo positivo, que vai superar aquele gasto ali, né, um saldo positivo de R$ 1.200. Estima-se que o lucro e os estudantes criaram o seguinte gráfico, para estimar, né, eles criaram este gráfico aqui, conforme, né, o preço vai aumentando, a quantidade de pessoas vai aumentando, o lucro estimado também. Logicamente, o lucro vai ter que vender uma quantidade de ingressos que desconte esse gasto e ainda sobra alguma coisa, tá? Bom, e aí ele pede o seguinte, ó, analisando o gráfico, qual alternativa que descreve corretamente, certo? Então é uma afirmativa, corretamente, a representação algébrica da quantidade de pessoas necessárias para obter lucro. Bom, a gente sabe que de uma maneira geral a função do primeiro grau é igual a y ax mais b, e esse a e esse b são números, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar y igual a quantidade de ingressos, qual é o preço que ele cobra por cada ingresso, R$15, que vai ser a festa aí, né? Então vai ser R$15 por uma quantidade de pessoas X, que nós não sabemos. E aí foi gasto foi gasto R$600, certo? Então esta é a representação gráfica para o problema aí, né, a representação algébrica, melhor dizendo, da situação problema. Olhando o gráfico, já dá para saber qual é a alternativa, porque ele tem aqui, ó, um ponto representando o valor, tá vendo? 120 pessoas é igual a R$1.200, tá? Mas vamos imaginar que você não viu essa informação, como que a gente faria para calcular? Esse valor de y aqui tem que ser igual a R$1.200, não é? Então, eu posso resolver por equação aqui, ó, 15x menos 600 vai ser igual a R$1.200. Então eu tenho que calcular uma quantidade X de ingresso a R$15 para que pague esses R$600 e ainda sobre R$1.200. Como é que nós vamos fazer isso aqui? É equação, né? O contrário de menos mais, então eu posso escrever 15x vai ser igual a R$1.200 mais R$600. 1.200 mais R$600 vai dar 1.800. Então eu posso escrever que 15x é igual a R$1.800. Para calcular esse valor do x, basta fazer o quê? Basta fazer 1.800 dividido por 15, certo? 1.800 dividido por 15, aí a gente vai encontrar a resposta aqui. Vou fazer aqui no cantinho aqui a divisão, só para corrigir o exercício todo. Então aqui eu tenho que pegar o 18, uma vez 15 dá 15, para 18 falta 3, baixa o próximo número, 15 vezes 2 é igual a 30, sobra 0, baixa o próximo 0, 15 vezes 0, que é igual a 0, para 0 sobra nada. Então o valor aí de x, que é a quantidade de pessoas que terá que comprar os ingressos, será de 120 pessoas. E isso corresponde à alternativa A, né, que é 15x menos 600, a equação, e o lucro esperado tem que ser 120 pessoas, né, que vai dar uma arrecadação total de 1.800, descontando os R$600 que foi gasto para preparar a festa, sobra o lucro de R$1.200, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Faça aí a correção dos exercícios. Qualquer dúvida é só perguntar aí nos canais aí, no WhatsApp ou nas aulas presenciais, tá bom? Um abraço a todos, até!